E vamos começar aqui o vídeo falando das prévias do Praga Pro. Chris Bumstead chegou, trouxe um volume compatível com os caras da Open em alguns momentos. Essa aí é a primeira apresentação que ele fez. A câmera cortava os quadríceps dos caras de vez em quando, entrava nos ângulos ali um pouco mais esquisitos. Ele começou as prévias bem, com um condicionamento razoável. Ele veio um pouco maior. Ele veio super maior do que na Classic? Não. Ele encheu um pouco mais do que ele costuma encher pro Olympia, porque não teve que bater peso. Então ele veio aí com uns 3, 4 quilos a mais. Abriu mão de um pouco de condicionamento, porque ele sabe também que na Open os caras não chegam super secos. E vocês percebam que no começo ele estava com os sartórios muito bem cortados, separados do quadríceps, abdômen cravado, glúteo fibrado, femoral muito cortado. E no final das prévias ele foi perdendo isso. Ele foi dando uma murchada, especialmente nas pernas, e foi embaçando, foi perdendo detalhes, principalmente essas divisões de quadríceps com sartório e femorais e glúteos. Mas ele entrou muito bem. O Horse também entrou muito bem, fez uma primeira entrada muito bem. Tava com um bom condicionamento, tava super seco. Tava com um dos melhores oblíquos ali entre abdominais, entre o top 6. Fez as poses de maneira muito bem estruturada, segurou o abdômen o tempo todo, veio mais condicionado que o Romênia, trouxe bons detalhes na perna, trouxe bom condicionamento, trouxe uma cintura mais amarrada e mais controlada. Resumindo, ele posou muito bem no começo, o abdômen parecia, os oblíquos pareciam uma tecla de piano, e isso garantiria a ele um lugar no primeiro confronto, aos femorais extremamente cortados, o glúteo fibrado. Aí realmente, as costas do Horse complicam um pouco, precisam melhorar muito ainda. A gente percebe que o primeiro profissional, ele precisa dar um upgrade, ele tem que dar um jeito, ele tem que repensar alguma coisa, porque tá evoluindo? Até tá, mas ainda falta muito, ainda precisa de um bom trabalho. O primeiro confronto, como a gente esperava, tivemos Horse aí bem no cantinho, Sean Clarida, que tava com uma dificuldade em controlar o abdômen, que para mim podia ter sido comparado com o Horse diretamente. Tivemos Bumstead ali e tivemos também o Martin Fitzwater de sunga preta. Aí eles já pediram ali para fazer algumas trocas bem no começo. Esse primeiro confronto, todo mundo segurando. Ó, o Sean Clarida como não estava conseguindo segurar o abdômen dele. O Horse, nesse momento aí, segurando bastante. E infelizmente, eles não trocaram tanto de lugar. A gente tá vendo aí, primeiro, é um confronto de 6 atletas. A gente vê primeiro no centro Chris Bumstead e Sean Clarida. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que vocês vão ver o Horse aqui no canto, ó. Mas tava o Bumstead e o Sean Clarida e o Martin Fitzwater mais no canto. Deixa eu ajustar um pouco mais aqui para vocês. Depois eles trocaram. Eles, ó, tá Sean Clarida e Sebum, Martin aqui. Os dois estão no centro e trocaram. Jogaram o Martin mais pro centro. E aí o Horse ficaria lá no canto ainda, ó. Infelizmente, o Horse aqui de costas, sunga roxa, lilás ali, brigando por quinto e sexto. As costas dele realmente ali foram um problema. E nesse momento a gente via Bumstead e Martin Fitzwater sendo comparados pelo título. O Bumstead, ele ficou no centro o tempo todo, confrontos de 6. Ele estava ali entre o primeiro e segundo o tempo todo. O Horse não foi trocado, infelizmente. A grande conversa e discussão foi realmente entre Martin Fitzwater e Chris Bumstead. O grande lance é o seguinte: tá próximo. O Martin tem mais quadríceps, aí eles ficam mostrando. Falta quadríceps pro Bumstead, isso tira a proporção dele. Falta aquela espessura, aquele volume também, comparado com o Martin Fitzwater. É um cara muito impressionante, tem uma linha que flui muito bem, realmente traz esse fator wall. E o lance dele trazer essa dúvida, porque se achava que o Martin ia ganhar de maneira um pouco mais fácil, mas ele trazer essa dúvida realmente já vai dar aquela discussão, aquele comentário todo, muita gente concordando, muita gente discordando, mas já vai ser o bastante para criar um caso. Mesmo que ele fique em segundo, é o bastante para criar um caso para termos um convite especial para o Sebum para Open, caso ele fique em segundo, por exemplo. Mas não seria impossível ele ganhar, tá? Eu imagino que não vai acontecer,
por tudo que a gente tá vendo de comparações, de musculatura, eu imagino que não vai acontecer. Depois eles chamam novamente um confronto de top 6, provavelmente não chamam o Horse, chamam 5, demoram a chamar o Horse, isso me leva a crer que ele vai terminar em sexto nas prévias, e a partir desse momento o Sebum começa a embaçar, começa a murchar e a embaçar. O Martin também, mas o Sebum, isso fica mais pronunciado, porque já falta um pouco de volume. Então a gente já vê os sartórios perdendo aquele corte, o quadríceps perdendo aquele volume, aquele pop quando ele contrai, virando de costas. A gente vai perceber também que ele foi perdendo detalhe no glúteo e no femoral. E aí, vamos ver um pouco essa pose. Eu queria ter visto de frente, porque o Sebum, ele fica tão largo quanto o Martin, você tem que girar muito mais o tronco. Ele faz essa pose muito bem, realmente. E de costas, olha, o Martin também começou a embaçar um pouco, tá? Mas o Sebum foi perdendo corte, foi perdendo condicionamento na região de femoral, de glúteo. Para o Martin também embaçou absurdo, né, cara? Mas isso fica mais evidente no Sebum. E depois eles foram fazendo outras comparações. No tríceps de lado ele não posa tão bem assim, o Martin até posou melhor. Depois eles foram fazendo várias comparações, aí estão só os 4 primeiros colocados. Você vê o Sean Clarida, só o bracinho dele, só o bracinho do Martin ali, cortados. O Sebum no centro. Já fica mais claro nessa imagem mais de frente que já diminuiu o detalhe e corte da perna do Sebum, do sartório com quadríceps, etc. E aí eles foram fazendo eles posarem. Eles ficaram posando. Já teve uma rodada de 4 atletas antes dessa. Fizeram uma rodada completa agora também. Sem o Sebum tá perto do Martin. Eles vão rodar. Olha só o femoral e glúteo. E depois teve esse último confronto ainda entre Martin, Fitzwater, Sebum, Sean Clarida no canto. E aí os dois estavam começando a derreter. O Martin já muito cansado, fazendo força para fazer contração. Então tudo foi... Tá muito próximo, tá? O Sebum também já cansado, respirando meio pelo abdômen ali um pouco, mas o Martin tava torcendo pro mundo acabar, porque ele tava morrendo. Você vê a expressão no rosto do Martin, muito mais cansado, já não conseguindo fazer as poses. Então, embora o Sebum tenha murchado um pouco no final, o Martin começou a transpirar e começou a perder detalhe também. Por isso que eu falo, galera, tá bem indefinido. Seria muito legal ter a pontuação da prévia agora, pra gente entender a visão do árbitro, pra gente entender o que o árbitro tá pensando nesse momento, pra não ficar tão no escuro, pra não virar um jogo de adivinhação, como sempre vira. O tríceps de lado do Sebum, eu não gosto dessa pose que ele tá fazendo, ele não gira tanto o braço, não sei se ele não tem uma mobilidade e tudo mais. A pose de abdominal e coxa do Martin eu não gosto, ele faz ela muito mal e o Sebum ganha dele com uma certa facilidade. Aí a gente vê o Martin já realmente derretendo, mas é uma grande declaração do Bumstead. Mesmo que ele não vença, ele puxou o Martin ao limite, ele puxou um top 4 Olímpia ao limite, ele vai ficar na frente do Sean Clarida, que é um top 212, então ele realmente mostra o poder que ele tem e vai realmente se criar esse caso de que Sebum no Olímpia em 2025. O homem não é fraco não, a gente vinha falando, tudo pode acontecer e o Sebum é o Sebum, ele pode chegar no palco e puxar aí um coelho da cartola. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui. Uma coisa que eu queria ter visto era o Horse ter ido mais pro centro, para ser comparado de perto ali com o Sean Clarida pelo menos, seria bem interessante. Mas quero a opinião de vocês, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos e amanhã tem as finais que conta ponto tanto quanto as prévias na Open. Valeu!